Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, novos tempos, novas soluções. Olá, queridos amigos, estamos de volta. E olha, o programa de hoje vai te conquistar, tenho certeza. Confira só. Galinhas criadas com liberdade produzem bem mais. O passo a passo da inseminação artificial. Tudo sobre o cultivo da abobrinha. E como turbinar a sua bezerrada top de linha. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Criando com respeito e liberdade, este produtor de ovos e galinhas caipiras comprovou na prática os ganhos significativos que podem ser obtidos focando o trabalho no bem-estar animal. Galinha caipira, capoeira ou colonial são alguns dos nomes dados às galinhas que são criadas assim, livremente. E o resultado, ovos mais nutritivos e com maior valor agregado. Galinhas caipiras tem gente que pensa que é raça, mas é o modo de criação, né? Exato, criação, a caipira é a forma é o manejo da ave, né? E quais são as raças que vocês utilizam aqui? Nós trabalhamos com a Novogen Brau, a Novogen Tinted e temos também a GLC, a galinha dos ovos coloridos. Aqui esse espaço tem duas separações, né? São dois galpões. Quantas galinhas tem aqui e qual o espaço necessário, a estrutura para poder criar essas galinhas? Nós temos em média 180 unidades em cada galpão, né? Sendo que a gente utiliza de 5 a 7 aves por metro quadrado no galpão e 2 aves por metro quadrado no piquete de pastagem. E por mês, quantos ovos vocês conseguem recolher delas? Hoje estamos entre 7.000 a 7.500 ovos mês, né? Dia em 250 ovos, mais ou menos. Todos os dias vocês tiram o ovo das galinhas? Todos os dias nós tiramos e no dia seguinte já vai para o consumidor. Chega no ponto de venda, em média, após 3 dias de postura, bem fresquinho. A rotina das galinhas começa às 5 da manhã e termina às 9 horas da noite. Nesse período, a iluminação do galpão é garantida pelo sistema automatizado. As aves não dão muito trabalho, mas exigem uma dedicação muito grande, né? Às 7 horas da manhã elas são alimentadas, em seguida é lavado os bebedouros, né? Porque a água sempre limpa, uma boa parte do ovo é água, então a água precisa ser perfeita. E como funciona a alimentação? Cada fase é uma alimentação diferente, né? Isso. Ela chega pintinho com um dia a alimentação de cria-recria. É uma alimentação especial com nível de proteína maior. Depois muda para a ração de crescimento, que vai até a pré-postura, que é mais ou menos em torno de 14ª, 15ª semanas. E depois que aparece o primeiro ovo, entramos com a ração de postura, que aí vai até o final do ciclo, em torno de 90 semanas. Para poder ter essa criação, qual a estrutura necessária com relação à água, à luz? Quais são os cuidados? A estrutura principal é o galpão, sempre obedecendo de 5 a 7 aves por metro quadrado, né? O piquete para a pastagem, que é uma exigência da galinha caipira, para o ovo caipira. E água limpa,
Nós temos nossos bebedouros que são limpos todos os dias, né? Lavado e higienizado uma vez por semana. É importante a água para a produção, né? Muito importante, muito importante. A água é a principal. A gente falou um pouquinho sobre higiene, mas com relação a evitar pragas e doenças, qual o manejo necessário que vocês fazem? Nós fazemos o ciclo de vacinação completo, né? Que começa com 7 dias de idade, 7, 14, 21, 28 e a última vacina com 45 dias. Isso é suficiente para manter todo o ciclo sem doença. Nós não temos nenhum problema com doença de aves, desde que faça o ciclo da vacina. Outra questão que algumas pessoas acham que precisa é o galo. A gente não viu nenhum galo aqui até agora, né? Precisa de galo? Não, não precisa. A galinha poideira, qualquer ave em geral, né? Para a produção de ovos não tem necessidade do ovo, do galo. O galo só é importante se você precisa do ovo galado para gerar pintinho, que não é o nosso caso aqui. Quanto tempo mais ou menos elas vão colocar ovos, desde o dia que chega aqui e até qual a finalidade depois? Ela começa por ovos na 18ª semana, em média. Muda um pouquinho de linhagem para linhagem, tá? E vai até 90 semanas. Já tem alguma linhagem que estende um pouquinho, até 100 semanas, continua viável a produção do ovo ainda, comercialmente. E depois? Que elas não colocam mais ovos? Depois é descarte. Aí vai para abate, a gente vende ela viva depois, né? E é rapidinho a venda? É rápido, tem boa procura. Nós anunciamos e 15 dias já elimina tudo e já chega um novo lote. Como produtor, você consegue enxergar quais principais benefícios de criar a galinha caipira? Tanto para comercialização quanto também para o consumidor. Certo. A galinha caipira, como ela tem uma qualidade de vida melhor, ela produz um ovo com uma qualidade melhor também. E isso é o diferencial na hora da venda, né? Tanto é que o nosso produto, os ovos que colocaram hoje já estão vendidos. E se tivéssemos mais produto, já estaria também todos vendidos. Com relação aos cuidados que vocês precisam observar também, há alguns fatores que inibem a produção de ovos? Sim, existem alguns. Por exemplo, a alteração no insumo da ração. Se você muda para uma qualidade inferior, o milho, por exemplo, ou a soja, você vai ter uma perca forte na produção de ovos, né? A água, você está sempre limpa. Se você não tem uma água limpa e fria, e numa temperatura boa, cai a produção de ovos também. Além da rusticidade que agrada os produtores, o potencial lucrativo se estende desde a produção dos ovos até a comercialização do esterco. As fezes dele é um esterco orgânico essencial para quem produz orgânico. Então, na nossa região, nós temos muitos produtores orgânicos, anunciamos e é vendido muito rápido. Consegue falar para a gente mais ou menos a média que dá para retirar aqui? Sim, nós retiramos hoje em média 40 centavos o quilo das fezes, né? R$400 a tonelada. E por mês mais ou menos rende quantos em quilo? A gente faz a troca da cama a cada 6 meses, né? Eu tiro 1.500 quilos a 2.000 em média. Vocês precisam ter algum cuidado com o predador? Precisamos sim. Alambrado, todo fechado e o galpão também fechado com tela, porque nós estamos numa região com muita árvore, muito arbusto, então o predador sempre existe. Tem que ter um cuidado especial sim com isso. E quais seriam os principais aqui nessa região? Aqui nós temos uma oncinha que se chama jaguatirica. Elas atacam e até o alambrado, se não tiver cuidado, elas podem saltar e abater as aves. A fase que existe maior cuidado é a fase dos pintinhos? Sim, a fase dos pintinhos. A gente recebe eles com um dia de vida e aí é preciso ter uma temperatura adequada, em termos de 34, 35 graus, a alimentação, água e precisa ter um local próprio para receber esses pintinhos, precisa ser um círculo, não pode ser um quadrado, para que na hora de dormir eles não amontoam no canto e os de baixo morram. Tá? Então, em especial, precisa ter muito cuidado com eles.
Com certeza você já ouviu falar que o ovo mais branco é de galinha de granja e o ovo mais avermelhado de galinha caipira. Ovos de galinha caipira apresentam uma gema mais pigmentada, resultado de uma alimentação balanceada e variada. O fato de produzir a ração aqui na propriedade reduz custos? Sim, reduz e muitos custos, né? Hoje nós temos uma ração por um custo de R$ 2,19 o quilo, né? Quando se fôssemos comprar fora, passaria de R$ 3,00, quase 4. E essa fórmula dela tem o que aí? Essa fórmula tem 63% de milho, 26% de proteína, que é a soja, o calcário e o núcleo. E como que é feita a dosagem dessa ração para cada etapa aí da vida dessas galinhas? A galinha é fornecido 115 gramas de ração por dia para cada ave, né? Quando a idade vai avançando, aumenta um pouquinho, às vezes chega até a 120 gramas. E aí, desde o pintinho até a galinha que está colocando o ovo, é a mesma alimentação? Não, não. O pintinho usa uma ração de crescimento, aliás, de cria e recria, depois vem a de crescimento e, por último, a partir da 17ª semana, entra a ração de postura. E qual a diferença aí de cada uma delas? O que tem mais e o que tem menos? A diferença é a composição. Por exemplo, a inicial, o pintinho precisa de mais proteína. Nesse caso, a ração sobe para 33% e não 26%. E com o tempo, com a postura, cai para 26% e 63% de milho. Além da ração, vocês também dão mais alguma coisinha para elas? Nós damos o verde, né? Recolher diariamente os ovos favorece a higiene e evita que sejam quebrados. E se tratando da embalagem, também há uma forma adequada de organizá-los. Além do manejo, que tem todo o cuidado para garantir a qualidade dos ovos, depois que eles são coletados, quais são os cuidados até chegar na embalagem? Nós fazemos a classificação dos ovos através dessa ferramenta, que é essencial para quem produz os ovos, que você consegue classificar o tamanho, para não ir um ovo muito pequeno para o cliente numa bandeja que teria que ser tamanho padrão. Aqui a gente tem um exemplo bem diferente um do outro tamanho, Isso, né? Por exemplo, esse pequeno, ele para na terceira bandeja, né? E o maior, ele fica na primeira bandeja. É uma ferramenta essencial para quem produz, viu? E esse ovo pequeno é com relação às aves mais novas? Isso, os ovos pequenos, eles acontecem nos primeiros 30 dias de produção da ave, né? Começa pequeno e gradualmente vai ficando no tamanho normal. E qual a importância de estar coletando no dia certo os ovos? A importância é para que você tenha sempre um ovo limpo, né? O risco de trinca diminui muito. E as galinhas também ficam pisando, elas sobem várias galinhas para botar em seguida e pode causar algum dano ao ovo. Quando o ovo acontece de sujar, qual o cuidado que vocês têm? Porque a gente sabe que não pode lavar, né? Não, o ovo não se lava. O ovo tem uma proteção que protege os poros do ovo, que se você lava, você retira e fica exposto. Então a gente usa um pano seco ou levemente úmido quando necessário. Mas tem um processo natural aí da galinha que já cuida dessa questão dos poros, né? Sim, o ovo sai com uma película que protege os poros, evitando uma contaminação. O ovo a gente armazena ele, tanto para venda como de um dia para o outro, sempre com a ponta para baixo, né? Porque nessa parte mais grossa do ovo tem uma bolha de ar, e se você coloca com a ponta para cima, fica pressionando e pode, na hora que você vai usar, a gema se desfazer. Isso evita bastante. Quem é o público comprador dos seus ovos? O nosso público é o consumidor, né? Vendemos aqui mesmo e atendemos também alguns pontos de vendas que são mercados. E a quantidade que é vendida é sempre assim ou maior também? Sempre nos mercados, sempre a cartela com 10 unidades e para o consumidor a bandeja com 30 ovos. E o valor, mais ou menos? A gente trabalha com R$ 30 a cartela com 30 ovos.
e R$ 8,90 a bandeja com 10 ovos. Através da ovoscopia, é avaliado se o ovo está adequado para consumo antes de colocá-lo na embalagem. Qual a finalidade de fazer a ovoscopia? O objetivo da ovoscopia é observar umas possíveis trincas nos ovos, que não são visíveis ao olho nu, e se você coloca na embalagem do ovo, você pode perder toda a embalagem por causa de um ovo trincado. Por exemplo, nós temos aqui uma trinca, está vendo? Agora esse ovo está trincado. A olho nu não se percebe. Somente as trincas que são avaliadas aí? Ou tem mais alguma coisa? Isso, somente as trincas, porque os ovos são a produção do dia. É ovos que certamente estão bons. Mas se fosse mais velhinho, dava para ver mais alguma coisa? Dava sim. Dava para perceber se ele estaria impróprio para consumo. Ia aparecer manchado, ia aparecer como? Ele fica escuro, fica bem escuro. A demanda pelo produto não para de crescer e até o final do ano o criatório tem como meta dobrar a produção. Nilson, que dia foi que você acordou e falou assim, vou criar galinha? Foi logo depois da pandemia, nós já tínhamos o espaço, estava abandonado quase, né? E aí pesquisando, queríamos tornar sustentável o espaço, o sítio, e a galinha foi o que mais se encaixou no nosso projeto. Já tinha um sítio, mas e a preparação para poder saber como cuidar delas? Como foi feita? Qualquer negócio que se faz precisa buscar conhecimento. E isso foi um ponto muito importante, não para mim, mas para qualquer pessoa que deseja, porque tem alguns detalhes que só se preparando você consegue estar fazendo uma boa criação, uma boa produção e trazendo retorno disso para o produtor. Hoje, com a experiência que você tem, qual seria a dica que você daria se fosse para alguém que vai começar agora, hoje? Buscar conhecimento e estrutura. A ave não quer luxo, mas tem estrutura que são essencial para ela. Por exemplo, o galpão, os comedouros, o bebedouro, tudo conforme ela se sente bem e tem uma boa qualidade de vida. E quais são os projetos que você tem aí em mente para os próximos investimentos? Nós começamos aqui com 100 aves, né? E fomos adquirindo cada vez mais, temos hoje quase 500, 400 e alguma coisa. A gente pretende chegar até o final do ano com 1.000 aves. Que vai triplicar a quantidade de ovos, né? Exatamente, vai triplicar. E já tem cliente esperando por eles, viu? Então dá pra gente dizer que quem pensa em criar galinhas caipiras é um meio de ter uma renda principal? Sim, sem dúvida. É um meio de ter uma renda principal. A galinha caipira é uma ave lucrativa, né? E relativamente o trabalho, comparando com outras atividades, não são tantos assim. E o espaço pode ser menor que o seu para poder ter uma rentabilidade boa também, né? Pode, com certeza. Hoje, num espaço de 300 metros, você consegue ter 100 aves, né? 100 aves te traz uma renda. Será que a gente consegue dizer para quem vai começar agora o mínimo de investimento que precisaria ter? O valor mínimo? Com estrutura, com as galinhas? Isso depende muito de região para região. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha nada. Comecei com galpão, instalação de água, de luz, né? Então aí você precisa ter um capital, mesmo que pequeno, para proporcionar uma qualidade de vida para a ave bacana. E quem quiser saber mais sobre o trabalho de criação de galinhas caipiras do Criatório da Serra, é só entrar em contato através dos dados que estão na tela. Então não perca tempo e anote aí!